Você já teve a oportunidade de visitar algum parque estadual ou nacional, ou mesmo uma reserva biológica? Se sim, você deve ter notado que são áreas preservadas com vegetação nativa e presença de fauna silvestre. Esses locais fazem parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, que são territórios com função de manter e proteger os recursos naturais do Brasil. Essas unidades estão organizadas em duas grandes categorias: unidade de proteção integral e unidades de uso sustentável. Apesar do turismo ecológico e da pesquisa serem permitidos em parques nacionais e estaduais, é proibida a coleta e o uso de recursos naturais nesses locais. Mas você sabia que essa regra não se aplica a todas as categorias de unidade de conservação? No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais a respeito das unidades de uso sustentável e sua importância econômica, cultural e ambiental para o Brasil. A história das áreas para a conservação ambiental no Brasil tem início no ano de 1937, com a criação do Parque Nacional do Itatiaia, pelo então presidente Getúlio Vargas. Localizado na divisa dos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, foi o primeiro parque nacional criado no Brasil. Apesar dessa área ter sido criada voltada principalmente à pesquisa biológica, a ideia de utilização de seus recursos de forma sustentável já era presente na época. Atualmente, as unidades de uso sustentável podem permitir atividades de extração e uso de recursos naturais, desde que não haja prejuízo ao ambiente ou resulte no esgotamento dos recursos disponíveis. Essas áreas também têm como objetivo proteger os recursos naturais necessários à subsistência de comunidades tradicionais, valorizando seu conhecimento e promovendo-as economicamente. Exemplos de extrativismo sustentável que ocorrem em unidades de conservação são as concessões para a exploração das florestas nacionais, uma das categorias de unidade de uso sustentável. Desde 2006, o Brasil tem testado um modelo de parceria com empresas do setor privado na extração de madeira da Amazônia. A Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, foi a primeira a passar pelo processo, na qual o governo federal destinou uma área de 96 mil hectares para a concessão florestal. Um levantamento feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, órgão que administra todas as unidades de conservação federais, estimou o potencial econômico dessa concessão. Segundo o estudo, a extração e venda de madeira de cerca de 30 espécies de árvores, como a muiracatiara, o tauauri e o angelipedra, utilizados na confecção de móveis, podem chegar a valores que podem variar de 1 a 2,2 bilhões de reais por ano. Essa forma de extrativismo gera empregos e mobiliza a economia, comprometendo pouco a conservação ambiental, uma vez que a extração de uma variedade maior de espécies impacta menos a floresta e seu ciclo de regeneração, em comparação ao uso de poucas espécies. Além da madeira, produtos explorados tradicionalmente na Amazônia, como a borracha e a castanha do Pará, também revelaram grandes potenciais econômicos em unidades de conservação em que sua extração é permitida, como na Reserva Extrativista Chico Mendes, localizada no Acre. A borracha extraída por comunidades de seringueiros pode gerar receitas de 16 milhões de reais por ano, enquanto a castanha do Pará pode chegar a 40 milhões de reais por ano. Porém, mesmo com dados e números positivos como esses, a relação entre conservação e o uso sustentável ainda possui diversos dilemas. Comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas possuem fortes relações com os produtos que extraem da natureza, sendo parte de sua alimentação e cultura. Áreas como as reservas de desenvolvimento sustentável e as reservas extrativistas são fundamentais para proteger a vida e a cultura dessas comunidades, assegurando a elas o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. Outro potencial econômico está relacionado às atividades turísticas nessas áreas. O ecoturismo é o segmento que mais cresce por ano na área de turismo. Segundo o estudo do ICMBio, em 2017, o Brasil foi considerado o país com maior potencial de visitação e turismo do mundo no quesito recursos naturais. Somando-se o potencial turístico existente em todos os parques nacionais e estaduais do Brasil, pode-se impactar as economias locais em mais de 2 bilhões de reais por ano. Mas a alta taxa de visitação também pode ser um problema para a conservação, uma vez que a construção de estradas, aberturas de trilhas, trânsito de pessoas e veículos podem ser ações impactantes ao ambiente.
Apesar disso, vale lembrar que a visitação é uma forte ferramenta de educação ambiental e complementa a conservação dos ecossistemas turísticos. A visitação de parques para observar e apreciar suas paisagens naturais, por exemplo, contribui para a conscientização da importância de sua conservação. Assim, o uso sustentável desses materiais e recursos possui grande potencial econômico que pode ser revertido em ações de conservação. Mas para isso, a criação de leis que regulamentem e fiscalizem esse uso é essencial para que o principal objetivo não seja posto em segundo plano, isso é, conservar o patrimônio biológico, hídrico, científico e cultural. Por isso, é nosso dever lutar por ações que sejam responsáveis e sustentáveis. Assim, a gente vai poder continuar estudando, contemplando e explorando toda a beleza das nossas terras durante muitas gerações.